A paz do Senhor, amados irmãos da congregação do Jardim Itamaraty, paz do Senhor, pastor Paulo Henrique, missionária Vanessa, missionária Eliane. Meus amados, agradeço essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. E ontem eu estive numa live que nesse momento que nós estamos passando, uma das coisas que eu mais me admiro é as estratégias que o Senhor tem dado para a igreja dele, para o povo dele. E ontem eu estava numa live com jovens de vários lugares do Brasil e nós começamos, era para nós falarmos do amor de Deus, e nós começamos a entrar por um caminho que eu mais amo, que é missões. E a missionária pediu para mim falar sobre algumas experiências que eu tive em Uganda, pela misericórdia do Senhor, pura misericórdia do Senhor, pela graça dele. Deus tem permitido, me dado um grande privilégio e uma honra poder estar em alguns lugares desse mundo, né? E nesse último tempo, o Senhor tem permitido eu estar em Uganda, aquela bandeirinha lá atrás, meu país. Eu falo que eu sou brasileira, eu nasci em Londrina, sou paranaense, vivi em São Paulo e hoje estou em São Carlos. E tudo porque o Senhor tem um propósito. E para mim começar a falar, eu quero deixar um versículo aqui que está em Gênesis 12:1. Ora, diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. E por essa promessa que o Senhor fez a Abraão, eu e você, nós, as nossas casas, nossas famílias serão benditas. E quando o Senhor fala que serão benditas todas as famílias da terra, eu sempre falo, a minha família africana também vai ser bendita. E como o Senhor me chamou, né, para essa grande obra, eu amava, sempre gostei de abençoar, ofertar. E eu falo assim que a gente ofertar é a coisa mais fácil. Você pegar seu envelopinho de missão, você colocar a sua oferta e você entregar, e a gente uma vez por mês fazer um culto de missão, uma vez por mês a gente orar pelos missionários. E às vezes muitos oram todos os dias, clamam para que o Senhor envie suprimento, para que o Senhor abra porta onde não tem. Isso é maravilhoso. Isso é algo esplêndido. Mas aí a hora que o Senhor fala assim, não, agora é a sua vez de ir. Agora eu preciso que você vá. Eu preciso que você veja. Eu preciso que você viva. E essa palavra, né, de deixar. Várias fases das nossas vidas nós temos deixado. Nós temos deixado estados de onde a gente já morou, nós temos deixado casa, nós temos deixado algumas coisas para trás. E deixar não é fácil. E quando você chega num outro lugar que o Senhor falou para você ir, às vezes você não é bem recebido, às vezes as pessoas querem saber, mas quem é você? De onde você veio? Qual é a sua história? Isso é uma experiência que eu tive até vindo para cá, para São Carlos, que até hoje muita gente nem sabe quem eu sou, mas glória a Deus, o Senhor sabe, Ele é maravilhoso. E desde que nós viemos, nós começamos a trabalhar a comissão daqui de São Carlos, né? Porque em São Paulo era mais fácil trabalhar. E quando eu decidi mesmo aí, quando o Senhor queimou no meu coração, falar, não, agora é sua vez de ir,
E eu olhava e eu achava que, ainda acho que eu sou incapacitada, que eu não sou a pessoa certa para isso. Mas só que o Deus que falou com Abraão é o mesmo Deus que fala comigo, é o mesmo Deus que fala com você. E como a missionária falou, para mim falar alguns testemunhos, algumas coisas que eu tive de experiência lá em 2018, quando eu estava lá, a gente sempre. Você vai. Eu sou voluntária, então a gente que paga a nossa passagem, a gente que paga a nossa hospedagem, e somos nós mesmos que fazemos tudo. E pela fé, vai lá, vamos parcelar nossa passagem 5 vezes, vamos, mas crendo no Deus que falou. E ele nunca nos desabandonou, nunca deixou. Fala, não, vou deixar essas meninas pra lá, elas são tudo doidas. Não, ele supriu todas as nossas necessidades. Ele usava um, usa outro. E até hoje, no meio dessa pandemia, nós temos visto o cuidado de Deus. Várias pessoas sempre mensalmente contribuem, mas aí entrou essa pandemia que eu vejo Deus tratando comigo, tratando com você. E aí várias pessoas parou de contribuir, mas o Senhor não parou de fazer. Aí um para e Deus levanta outro, e um para e Deus levanta outro. Porque se para nós aqui está difícil, agora pensa para um país que tem sofrido tanto, irmãos. Eles têm sofrido tanto com a corrupção, com falta de tudo. E agora nós conseguimos sim. Nós enviamos cesta básica para eles. Nós pagamos escola para as crianças, nós pagamos hospital para quem precisa, médico, consultas, remédio. Misericórdia de Deus. E eu sou chorona mesmo quando eu falo de missão. E eu vou contar um pequeno testemunho de 2018. Eu faço o Adote Uma Criança, que a gente dá roupa, sapato, normalmente é um chinelo, e cesta básica. E eu tinha acabado todo o dinheiro que eu tinha, que os irmãos vão ofertando, os amigos, pessoas do serviço do meu esposo. E quando acabou esse dinheiro, eu tava no caixa, pagando as últimas coisas, e falei assim, Raquel, agora acabou. Aí no caixa mesmo eu falei assim, Deus, eu tô aqui, mas o Senhor pode, eu não sei onde tá, eu não sei quem o Senhor vai usar. Mas eu creio que o Senhor vai fazer. E como lá eles falam em Luganda em inglês, e o meu inglês é How are you? I'm fine. Como vai você? Eu vou bem. E aí naquele momento eu coloquei a mão assim pro céu e falei assim, Deus, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não sei onde está a pessoa que o Senhor vai usar no lugar, nesse mundo. E enquanto eu tava falando isso, meu celular tocou. Era uma irmã que tinha me visto uma vez, a irmã Maria. E eu coloco sempre Maria de Limeira. E eu tinha ido lá com a missionária Meire para Limeira. Ela tinha um compromisso e eu fui junto com ela. E o Senhor bradou. E a gente estava numa churrascaria e eu conversando com o esposo dessa irmã. Mas só conversando e a Meire conversando com a irmã Maria. Então eu só tava conversando, falando um pouquinho. E ele falando do trabalho dele, eu falando do meu. E aí, pra mim não tinha ficado nada, mas o Senhor, olha, eu vou chorar. O Senhor é aquele que conhece a nossa vida, ele conhece os nossos sonhos e os nossos projetos. E quando eu tava ali naquele caixa, naquela loja, aí quando meu celular tocou, que era a irmã Maria de Limeira, ela falou assim, menina, eu tava sentada aqui no sofá e o Espírito Santo de Deus fez eu lembrar de você. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso conversar com ela. E aí ela me mandou mensagem e falou assim, você já foi pra África? Aí eu falei assim, irmã Maria, eu tô aqui em Uganda, eu tô aqui no caixa. E eu tô aqui falando, Senhor, acabei de falar com o Senhor, pra que ele falasse com alguém, que ele tocasse no coração de alguém. Aí ela falou assim, pois ele tocou no meu. E eu estava aqui, nem pensava em você, mas o lindo é isso, que às vezes as pessoas não lembram de você, mas tem um Deus que lembra.
e faz as pessoas lembrar de você. Então, de repente, você está aí preocupada, ansiosa, como é que vai ser, de que jeito vai ser, como é que o Senhor vai fazer. Eu vim aqui nessa tarde, eu estou aqui à tarde gravando para você. Meu Deus, fala assim, não se preocupa que eu cuido. Não se preocupa que eu vou usar, não se preocupa que eu vou suprir. Glória a Deus. E aí ela falou assim para mim, olha, passa uma conta, como é que eu faço para enviar uma oferta para você? Aí eu falei, olha, irmã, a senhora pode ir no Western Union? E ela, mas eu nem sei nem o que é o Western Union. Eu falei, então você pode enviar a oferta pro meu esposo e meu esposo faz isso para mim. Aí tudo bem. Ela falou, olha, peraí, eu vou te enviar um valor, mas o meu esposo também vai te enviar um valor. E normalmente o lindo é que às vezes a gente, aqui mesmo em casa, a gente fala, amor, vamos enviar oferta, então nós dois enviamos uma oferta. E lá não, os dois, cada um quis enviar uma oferta. Aí ela falou que no dia que eu estava lá conversando com ele, foi uma conversa assim tão rápida, tão simples, e ele é assim bem sério, mas é um amor de pessoa, hoje é meu amigo. E aí ele falou assim que o Espírito Santo de Deus falou, ajuda essa menina. Glória a Deus, e o Senhor me vê como menina. E às vezes a gente acha porque a gente é mulher, porque a gente é vó, né? Porque a gente é madura. A gente não é menina mais, mas nós somos sim as meninas dos olhos do Senhor. E Ele tem cuidado muito bem de nós. E naquele dia, aquele casal enviou R$ 2.000. Aí eu falei, Senhor, como o Senhor pode? Às vezes eu falava assim, mas eu não sei de onde vem, mas o Senhor sabia. O Senhor sabe a pessoa certa que vai tocar para te abençoar, para honrar a sua vida, para suprir as suas necessidades, para fazer milagre na sua vida. Assim como Ele fez comigo em 2018. E eu passei 2019 o ano inteiro orando. Senhor, levanta mulheres, Senhor, levanta mulheres, Senhor, levanta mães. Porque nós temos uma facilidade, irmãos, de ver. E o campo missionário precisa, assim, de mães, precisa de mulheres que consigam enxergar, que consiga ver o que muitas vezes os jovens, os adolescentes, os pastores, líderes que eu conheço lá, eu tô falando do campo missionário, eu não tô falando daqui, do Brasil, não conseguem enxergar. O pastor Shaul que uma vez me falou assim, irmã Valéria, nós não precisamos de grandes pregadores, nós não precisamos de grandes cantores, nós precisamos de pessoas disponíveis, nós precisamos de mães, nós precisamos de mulheres que ensinem as nossas mulheres a usar um desodorante, que ensinem as nossas mulheres a usar um liquidificador, a fazer um suco, que ensinem as mulheres as coisas mais simples, fazer um pão, fazer uma bolacha. E a gente muitas vezes fala assim, nós não podemos, nós não somos capacitadas, nós não temos nada para oferecer, mas você sim, você tem. Você é um instrumento nas mãos do Senhor com os dons que Ele te deu. Porque a Bíblia diz assim, né? Que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Então essa é a minha oração. Senhor, levanta mães. Senhor, levanta mulheres. Senhor, levanta. Que você possa oferecer 15 dias do seu ano, 20 dias do seu ano, 30 dias do seu ano, para que o Senhor te use para as nações, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para quem, aonde Ele quiser. Porque a palavra de Deus diz assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E muitas vezes você não vai saber falar a língua local, mas eles vão olhar e vai falar assim, eu consigo ver Jesus através daquela vida. Eu consigo ver Jesus. Eu conheci Jesus pelas atitudes daquela irmã, daquele irmão, daquele jovem, daquela moça. Eu conheci Jesus. Irmãos, isso não tem preço. Como é maravilhoso você ouvir isso. E normalmente alguém traduzindo para você. E graças a Deus eu já consegui ouvir muitas vezes isso. E o ano passado, eu passei o ano orando por mães, para que Deus levantasse mulheres para ir juntamente comigo. E várias pessoas falaram, eu vou com você, eu vou com você. Mas na hora mesmo não foram. E eu fui, nós fomos, foi eu e a Raquel. E aí ela falava assim, eu ficava, Deus, mas eu falei com o Senhor e nada aconteceu. E quando nós estávamos lá, 4 amigas da Raquel, 4 mulheres, 3 mães, 3 avós chegaram lá.
E eu falo pra você que foi Deus que enviou aquelas mulheres pra mostrar pra mim, ei, eu escuto oração. E às vezes não é do seu jeito, não é da sua forma, é da minha forma, porque a minha forma, o meu jeito é bom, é perfeito e é agradável. E aquelas mulheres podiam ficar só 5 dias. Elas podiam oferecer ao Senhor 5 dias no campo missionário. E foram 5 dias incríveis, 5 dias intensos. E às vezes, porque como a gente faz a adoção, a gente leva roupa e a gente tenta mudar a situação. Depois, se você puder, você pode ver alguns vídeos. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho o Facebook, então você vai conseguir ver. Tenho o Instagram e eu tenho o TikTok, eu tenho tudo, todas as ferramentas possíveis que dá pra gente compartilhar do que Deus tem feito, eu tenho e eu faço. Não tenho vergonha. Eu não me exponho por mim, pra minha casa, mas assim, pelo Senhor e pelo reino, com certeza. E aí, quando eu estava lá, essas irmãs foram bênçãos e elas viram, elas puderam sentir. E o Senhor tinha colocado no meu coração de fazer, como sempre, desde 2016 a gente faz esse adote. E aí o Senhor colocou no meu coração de fazer cestas básicas. Porque em 2018, como eu chorei, porque eu sabia que eu voltei bem perto do Natal. E eu sabia que tinha mães que não tinha nada para oferecer para seus filhos. E eu fiquei muito angustiada. Eu falei, amor, eu sei que agora tem mães que não tem nada para oferecer para seus filhos. Como eu queria que alguém ofertasse algum dinheirinho pra gente enviar um pouco para pelo menos elas comprarem alguma coisa, né? E aí, como eu não falei assim, não compartilhei com os irmãos, aí ele falou, não, amor, vamos enviar para algumas. E eu consegui enviar para algumas famílias, né? Seria 50 mil shillings para cada um, que seria mais ou menos uns R$ 50, que eu sabia que pelo menos daria para comprar alguma coisinha, né? Não é muita coisa, mas dá para comprar alguma coisa. E aí eu falei para ele já assim, amor, em 2019 eu só volto depois que passar o Natal, depois que eu conseguir fazer as cestas básicas para essas famílias. Irmãos, a minha experiência é essa. As ofertas só entram mesmo quando o missionário está no campo, mesmo, com mais valores. Então você precisa estar lá para você conseguir fazer coisas maiores. E aí eu estava lá e não tinha dinheiro para fazer todas as cestas básicas. E o Senhor falou para mim assim: vai no mercado. E eu fui com o que eu tinha. O que eu tinha daria para fazer umas 5 cestas básicas. E assim, eu não queria comprar do pior ou do pouco, não, porque a minha casa não entra o pior. Para os meus filhos eu não dou o pior. E aí eu fiz o quê? Ofereci aqueles valores e dava para fazer 5 cestas. E essas 5 cestas, o total deu R$ 156, que é 156 mil shillings. Então, para vocês entenderem, eu vou falar R$ 156. E para você fazer 60 cestas a R$ 156, naquela situação seria, para mim, seria impossível. E aí o Senhor, eu tava no caixa e eu fiz uma live, né? A internet lá é maravilhosa. Eu fiz uma live e falei assim, irmãos, alguém aí que tá aí me vendo, você já foi no mercado pedindo a Deus para suprir, porque você não sabe se o dinheiro que você tem vai dar? E eu tô aqui no caixa e as compras passando e eu tô, Senhor, multiplica, Senhor, que esse dinheiro que eu tenho a dar, porque eu só tinha aquele dinheiro para comprar aquelas cestas. E pra glória de Deus, uma amiga minha, essa amiga minha que foi dos Estados Unidos pra lá, elas são brasileiras, mas elas saíram dos Estados Unidos e foram pra lá, viu a live e falou assim, na mesma hora ela já compartilhou minha live e fez um outro pedidinho. Ela falou assim, irmãos, às vezes você precisa só compartilhar. Aperta o dedo para compartilhar quando você vê uma missionária, uma pessoa que você confia, alguém falando, um pedido de oração, só compartilha. Aperta o dedo. Às vezes Deus não vai usar aquela pessoa, não pode usar você, mas vai usar outra pessoa para abençoar aquela pessoa. E quando eu fiz isso, ela falou assim, nega, eu posso fazer outro pedido? Eu falei, pode. Ela falou, pois agora eu vou fazer com os meus amigos. E eu tava nesse mercado, comprando 5 cestas.
E para a glória de Deus, Deus usou a Gleides, a missionária Gleides, que ela está agora lá nos Estados Unidos, e fez e compartilhou. E naquele mesmo dia, irmãos, para a glória de Deus, o Senhor fez nós fecharmos com 58 cestas básicas. Porque é o Deus que supre, porque é o Deus que usa, porque é o Deus que se importa. Eu falo assim que nós só somos resposta de oração. Aquele povo que clama, aquelas crianças que clamam, aquelas mães que clamam falando, Senhor, como é que vai ser? Senhor, olha a situação. Um salário mínimo lá mais ou menos seria uns 50 reais, o pacote de arroz mais ou menos lá é 26, eu achei em promoção por 26, mas normalmente você paga até 50 mil shillings. E eles não têm mesmo condições. Tem muita gente que tem, pouca gente que tem, muita gente que não tem nada. Essa é a palavra certa. Mas eu falo para vocês que eu vivo e vejo milagre. Tem muitos outros testemunhos que eu poderia compartilhar. Eu já até estourei o tempo aqui, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus vai falar com você, vai ministrar no seu coração e vai acalmar a sua alma. Nós somos muito abençoados, nós somos muito cuidados pelo Senhor. Assim como o Senhor quer nos levantar para cuidar das nações, para cuidar dos pequenininhos deles, para cuidar daquele que não tem ninguém que ajude. E assim eu falo, Senhor, esse ano mesmo eu estava lá na igreja, numa live, e o Senhor falou assim no meu coração, o irmão que eu gosto muito, que é um irmão que me abençoa muito no trabalho missionário também, e ele falou assim, irmã, que pena, né? Esse ano não tem nada, né? Não vai acontecer nada. Na hora o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração, mas o ano não acabou? Eu não falei nada. E aí naquela hora nasceu uma fé dentro de mim, muito grande, e eu virei para ele. Eu falei, mas o meu Deus acabou de falar que o ano não acabou. E ele acabou de falar para mim que ele ainda está no controle, ele não falou nada. E aquilo aí me despertou. Eu falei, Senhor, mesmo no meio dessa pandemia, mesmo no meio dessa situação, o Senhor ainda não esqueceu daqueles pequenininhos que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor ainda não esqueceu daquela nação. Então eu sei que o Senhor ainda tem milagres. E eu comecei a falar aqui em casa assim que se Deus preparar, eu sempre vou dizer, eis-me aqui. Eu tô pra ganhar mais um neto, meu segundo neto vai nascer agora em novembro, e ainda eu falei assim, amor, se eu for, eu só posso ficar uns 15 dias, e por isso que esse ano, em nome de Jesus, nós vamos comprar aqui, eu sempre compro e levo, né, os kits, vou no Brás e compro aqueles kits de roupa infantil, e a gente consegue levar. Aí eu comecei a pesquisar quanto saía por quilo para mandar, só para enviar, mesmo que eu não fosse, para me enviar o chinelinho, enviar uma roupa, enviar algumas coisas. E é muito caro, 30 quilos seria uns R$ 2.800 pelo DHL, que eu nem sei falar direito, mas é DHL. E aí eu falei, Deus, e a passagem esse ano tá muito cara, tá quase R$ 7.000. Eu falei, Senhor, mas como é que vai? Aí ele só falou pra mim, descansa, porque sou eu que faço. Então eu estou aqui descansando no Senhor, porque eu sei que tem muito mais. E outra oportunidade que eu tiver, com certeza eu compartilho mais com as irmãs, alguns testemunhos, tem muito mais. E é o povo que eu nunca vi assim uma adoração tão sincera, tão pura, tão diferente de nós. Eu falo de nós porque eu também, eu me sinto falha. Nessa parte eu falei, Senhor, eu nunca te adorei assim. Mesmo estando descalça, estando rasgada, e eu nunca consegui, mesmo estando com dificuldade, falar assim, Senhor, obrigada por tudo, mesmo não tendo nada. E foi o que eu consegui ver ali. Crianças adorando ao Senhor de uma forma tão singela e falando, Senhor, obrigada por tudo, obrigada porque o Senhor tem cuidado tão bem de mim, obrigada por tudo que o Senhor tem feito. E quando eu olhei a situação da Nagawa, nunca vou esquecer, ela estava ali descalça, ela estava com uma camisolinha que não era nem um vestido, todo rasgado, toda maltrapilha. Ela não tem uma casa, ela não tem água, ela não tem banheiro, ela não tem chuveiro, e ela estava ali adorando a Deus, simplesmente por quem Deus é, e não porque Ele podia dar para ela. E a partir do momento que eu vi aquilo, eu falei, Senhor, que vergonha para mim. O Senhor tem me dado tudo, o Senhor tem permitido eu viver tantas coisas, e eu ainda não consegui te adorar dessa forma. Mas eu falo para você,
quando nós conseguimos adorar ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de escassez, mesmo em tempos de dificuldade, Deus é o Deus que recebe como um cheiro suave. Aí eu falei assim, Senhor, eu sei porque eu tô aqui. Eu sei porque eu tô aqui, porque essas crianças, elas passam o ano inteiro te adorando, o ano inteiro falando, Senhor, obrigada, porque tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer. E é por isso que Deus tem nos levantado. E eu sei que o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado na minha vida, na sua vida, na minha história e na sua história. Desculpa o tempo que foi grande, mas eu vou enviar este mesmo. E eu sei que o Senhor vai falar com você. Eu sei que o Espírito Santo de Deus já falou com você. E eu sei que você vai sair um pouquinho mais edificado com tudo que o Senhor tem feito. E eu sei que Ele está querendo falar para você, eu sou o Deus que cuido. Eu sou o Deus de surpresa. Eu não perdi a guerra. Eu não durmo e eu tô cuidando de tudo. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe Pastor Paulo e sua família, o seu ministério, a sua igreja. Que Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Receba do Senhor o suprimento, o milagre, receba paz, receba alegria, porque o nosso Deus é o Deus de paz, é o Deus de alegria, e você não está só, independente da situação, independente do que você vê, porque se eu andasse pela vista, irmãos, eu nem sairia da minha casa, eu ficaria aqui, mas o Senhor é o Deus que faz. Que Deus abençoe vocês, amo vocês, amém.